o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4,16. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Essa imagem fornece uma ideia geral de interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite de ignorância, e esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque é extensiva à grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que expiram, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte, pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho, podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra a claridade resplandecente do novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. É Emmanuel. Então, pedir a Silvando Guzmão para fazer a nossa prece. Eu mantendo a nossa conexão, possamos agora falar com Ele. Eterno e bondoso Deus, nos conectamos a Ti neste momento por intermédio de Jesus, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso pastor, o nosso modelo de perfeição. Nós trazemos sempre conosco o nosso anjo guardião, os nossos mentores, os nossos familiares, os nossos amigos, para que juntos possamos participar desse estudo do Evangelho em relação ao livro de Mateus por Emmanuel. Que nestes minutos que vamos estar juntos, os nossos olhos possam ser abertos mais um pouco, os nossos ouvidos mais bem preparados para compreendermos a mensagem que vem para nós nesta manhã, neste momento. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela participação do nosso amigo Tiago, que de tão boa vontade, ele sempre está pronto a nos atender. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então eu vou agradecer já e continuar agradecendo ao Tiago Freitas, que está também nos auxiliando nessa jornada de estudo, né, que nós estamos fazendo, né, e eu vou abrir a palavra para ele falar as primeiras impressões dele, né, do que ele acha, e também já começar a comentar a lição do benfeitor Emmanuel, né, e eu tenho algumas indagações, mas eu deixo para depois do texto bíblico, né, mas é mais para depois, o Silvano também, e Miriam, também se quiser fazer depois alguma intervenção, fique à vontade. Tiago, a palavra está com vocês. Então, primeiramente, a gente agradece, né, porque é sempre bom estudar sobre o Evangelho, né, e acho que essa iniciativa ela tem que ser ampliada, principalmente diante da nossa necessidade de aprimoramento, né? Então, a mensagem ela é muito profunda e vemos também uma movimentação muito grande da espiritualidade amiga
em torno da gente conseguir entender a essência de Jesus Cristo. Então, hoje, você vê o avanço da ciência, bem da medicina e daquela que estuda a personalidade humana, psicanálise, a psicologia, até a física quântica, se aproximando dos ensinamentos do Cristo e das claridades que a doutrina dos Espíritos vem nos revelando. Embora a gente já tenha tanto recurso tecnológico, a gente percebe que as coisas externas elas não preenchem o nosso íntimo. Embora a gente consiga se alimentar bem, consiga trafegar bem, com segurança, conseguimos até ir ao espaço, né? Mas nunca no mundo a gente encontrou tantas almas vazias, né? Sedentas de paz. Nós temos recurso medicamentoso, nós temos recurso da nutrição. No entanto, quando você consegue pelo menos o mínimo, o básico de todas essas características externas, a alma ela anseia por algo além. E aí que está a nossa grande dificuldade, que é conseguir voltar para o nosso mundo interno. Se uma parte do mundo oriental conseguiu desenvolver uma parte de disciplina, de meditação, mas tem dificuldade de lidar também com o mundo externo, o mundo oriental, onde tem a base do cristianismo nascente e que perdura até hoje, tem essa dificuldade de movimentar-se para o mundo de dentro. Os espíritos, desde a época de Kardec, né, Leon Denis, a mesma coisa, se refletindo acerca dos diversos povos, fala-nos disso. Nós temos métodos, né, nós temos ciência, mas nós não temos ainda uma leitura clara de quem nós somos. E ao longo do tempo nós vemos Jesus Cristo disseminando, né, nos corações humanos essa nova verdade, uma verdade que liberta. Embora ainda nós temos dificuldade de conseguir abrir a nossa cadeia para que a gente consiga lidar com essa liberdade. Então, ao longo do tempo, o cristianismo vem sedimentando também de uma forma externa. Vai se lembrar disso. E nós vemos na figura meiga do franciscano fazendo essa movimentação para o mundo interior. Quando, sobre os auspícios da inspiração divina, naquela velha imagem, né, que diz da igreja em que ele encontrava sendo reconstruída, essa necessidade, ele pegando os tijolos, não era essa igreja, né, de que o Cristo estava ali falando. Era o altar de dentro. E Emmanuel nos faz esse apontamento, fazendo essa referência em Francisco de Assis. Que ao longo do tempo nós construímos igrejas, templos, estradas, avançamos para a ciência, avançamos para a filosofia, avançamos em tudo. O nosso objetivo hoje, né, a nossa principal busca devia ser entrar para o nosso campo íntimo. Criar essa igreja livre em nossos corações. Então, o projeto de Emmanuel, ele é metódico. Ele cria um sistema para que, ao invés de você ir para fora da estrada, criar igrejas, é preciso que você movimente essa igreja dentro de você, que não está dentro de uma prática exterior, não está dentro de um rito, não está dentro de um templo, mas sim dentro de você. Por essa razão que ele vai escrever esses livros. A gente precisa fazer uma conexão desses livros e perceber a obra magistral do Espírito Emmanuel. Quando a FEB, né, começou a perceber que ele reescreveu o Evangelho, ela materializou a obra. Ao longo do tempo do Francisco de Assis e outras casas espíritas, o Gusmão também, o lar evangélico, né, em
ali em Jacaraípe, me colocaram uma série de palestras, tem uns 2 ou 3 anos, sempre no Emmanuel, em algumas obras dele. E aí eu fui juntando as bases e fui percebendo que a obra era magistral, gigantesca. Então, quando você pega o Vinha de Luz, você pega o Fonte Viva, você pega o Caminho, Verdade e Vida, e você olha somente uma frase, um livro ou um contexto, você fica preso àquele instante. Agora, imagine você olhando toda a amplitude. E as mensagens, elas não se repetem. Tem livros, por exemplo, do Estude Viva, que ele vai falar sobre perdão sob diversas óticas. E há de se lembrar algo muito importante, de que essas teorias, essas lições, elas são colocadas de uma forma, um esboço de reflexão e de uma prática que dá resultado. Elas não foram jogadas assim ao léu, apenas por um espírito que quer comunicar e compartilhar o seu conhecimento dentro da mensagem cristã. Ele viveu o cristianismo. Ele viveu antes de sentir Jesus Cristo e depois sentiu Jesus difundindo o catolicismo, como nós encontramos nas suas diversas obras. Desde quando ele era um político, em que sua esposa amada se converte ao cristianismo, ele não compreende aquilo, para posteriormente servir ao Cristo de uma forma profunda, disseminando a verdade e vivendo dentro de si. Ao ponto de hoje a gente saber, é importante a gente ver a figura do Emmanuel, sabendo-se nas informações de Chico que chegaria um momento em que ele também reencarnaria e assumiria o Ministério da Educação no Brasil. Vejamos, educação. As obras, elas nos convidam a uma educação interior. Educar o espírito para que então encontre a sua libertação, para que ele faça uma conexão dentro de si com o divino e se sinta parte integrante da natureza e do universo. E a lição, ela é tão profunda porque a gente tem um hábito. Todas as vezes que a gente vê Emmanuel citando, e olha que isso aí foi uma mudança, tá? Se pegarmos as obras antigas de Emmanuel, não tinha citação de pedaços dos versículos. Podem pegar as obras antigas. A partir do momento, inclusive, se não me engano, no Caminho, Verdade e Vida, acho que é no Caminho, Verdade e Vida que ele começa. Caminho, Verdade e Vida ou Palavra de Vida Eterna. E aí ele coloca uma nota dizendo assim, alguns leitores vão estranhar alguns pedaços de uns versículos inseridos. Por que isso? Porque ele saberia no futuro, já sabia no futuro, que a gente teria uma tendência a fugir da base. E isso é muito perigoso. Principalmente dentro do movimento religioso. Para não entrarmos num psicologismo barato, porque não te sustenta, de temas tão chamados de marketing para atrair, mas que não vai te sustentar na hora da morte, na hora da doença, na hora da dor, na hora da provação. É por isso que ele vai citando os versículos para que a gente não perca a essência da mensagem. É preciso que a gente volte para as bases. E nessa citação, a gente vê o início do Evangelho. O evangelista Mateus, então, vai citar o início do Cristo difundindo a sua mensagem para educar a humanidade. Primeiro tem um contato com os espíritos perturbados na afirmativa de um contexto histórico dizendo a tentação de Jesus Cristo. Tem uma lógica aí, olha só. A afirmativa da mensagem, ela vai nos apontar as sombras do mundo. Jesus Cristo, ele é a luz, o caminho e a verdade, e nesse meio tempo, antes dele citar essa passagem, discernir a ideia, difundir a ideia, tem um processo de perturbação espiritual. A gente pode analisar isso metaforicamente. Daquele que vai buscar a luz, ele precisa lidar com a sombra. É óbvio que Jesus Cristo não foi tentado.
que era um espírito perfeito. Mas por que os evangelistas deixaram aquilo ali? Porque aquilo ali nos deixa um ensino. Quando a gente sai do círculo, da bolha, de um contexto social, e busca vivenciar uma verdade, uma iluminação interior, nós teremos um embate. Nós teremos luta. E a partir dali, vejamos, ele volta para a Galileia, porque naquele momento, João Batista tinha sido preso. E segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, João Batista foi a reencarnação da verdade. O testemunho absoluto da verdade se doendo a própria vida, a morte perante a hipocrisia do mundo. Ele não cedeu e deu a sua própria vida. E Jesus Cristo, então, seria a encarnação do amor entre a verdade e o amor. A verdade no seu mais alto grau e o amor sublimado, suportando a cruz, a ingratidão, a indiferença, a traição. Então, vejamos, não é só uma tiragem, veja aí. Olha o contexto. E a partir daquele momento, ele iria então renovar a humanidade, porque a gente precisa pensar como estava o povo na época, o que o povo detinha. A lei mosaica. Aí eu pergunto, como a lei mosaica poderia trazer uma esperança para aquele que se encontrava em trevas? Não tinha uma conexão com a imortalidade ainda. Tinha uma conexão com a longevitude da vida. Não tinha uma abertura com o campo espiritual. E Jesus faz essa junção. Ou seja, uma lei antiga que servia para aquele momento, não fala que a lei está errada, dá uma outra conotação com a lei e potencializa a espiritualidade para oferecer o consolo. No primeiro momento da mensagem, nós vemos um trabalho profundo para aqueles que estão no processo de educação dos sentimentos. Para lá no final, a gente pode ver o contexto do Emmanuel como é lógico. Para lá no final, a mensagem começar a resgatar aqueles que estão diante do crime, que há duas diferenças. Aqueles que estão no caminho, estão buscando um conhecimento, que serão um reflexo também da luz do Mestre, que terão que lidar com as suas sombras, que terão que transformar-se intimamente, para também brilhar a luz que está dentro de si, para também resgatar aqueles que se encontram em crime. Os homicidas, os ladrões, aqueles que atentam com a sociedade. É preciso, então, oferecer esses recursos a esses indivíduos. E virão, claramente, por aqueles que serão seus discípulos. E logo, nessa passagem, como Emmanuel nos diz, que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, logo depois que termina essa passagem, ele vai de encontro com Pedro, João, Tiago. Ele vai formar o seu colegiado. Isso nos coloca uma profunda reflexão. Ou seja, o Emmanuel, nesse primeiro momento, ele está falando para a gente. Porque nós fomos atraídos pela mensagem do Cristo. Nós já temos uma predisposição a essas ideias. Nós fazemos parte de um grande colegiado. Nós, católicos, protestantes, espiritualistas, espíritas, aqueles que seguem o amor, a verdade, que buscam transformar a si mesmo, difundir o bem, fazem parte do colegiado de Jesus. No mundo inteiro. E é preciso que a gente tenha esse esforço, assuma essa responsabilidade, porque a mensagem, para que ela perdurasse, até chegar aos dias atuais, para que hoje a gente estivesse aqui nessa tela de computador, conversando sobre a mensagem de Jesus, imagina o sacrifício que eles tiveram. Nós tivemos na Europa recentemente, principalmente na Alemanha, aquelas igrejas do século V,
do século VIII, a reforma protestante que ali aconteceu. Imagine quantas mortes, quantas lutas, para que pudéssemos entender o que é amor em essência. A mensagem ela é tão simples, mas ao mesmo tempo ela causa uma revolução. Mas uma revolução, não aquela armada, não aquela com a violência, uma revolução que o mundo não aceita. Dar-lhe a outra face, resistir à ingratidão, dar os ouvidos àquele que a sociedade renegou, difundir a esperança, difundir a simpatia. E aí a gente vive esse momento, olha, que nos situa a dizer como nós estamos perante a verdade que nós trabalhamos. Medo da manhã, medo da pandemia, medo da violência, nós nos perguntamos como estaria Jesus nesse contexto. Na época do Cristo, na difusão da mensagem, nós estamos em casa, protegidos, se podemos assim dizer. Eles estavam no meio da lepra, da hanseníase, dos leões, de César. Tinham as suas famílias destruídas, as suas casas, os seus bens. Se fosse da política e falasse em nome do Cristo, era expulso, perseguido. E na maioria das vezes, presos, jogados aos leões sem motivo nenhum. Injustiçados perante o mundo. Então é sobre esse parâmetro que Emmanuel nos abre para que essa fé austera, firme, devotada à verdade e temperada pelo amor, ela volte para o nosso alimento íntimo. Porque senão nós não teremos êxito nas nossas atividades. E não é somente a atividade externa. Nós não teremos plenitude. Nós não teremos harmonia e paz. É sobre esse contexto que a mensagem ela se movimenta. Para que então a gente consiga entender. É preciso retornar à essência com Cristo, numa prática simplória de sua mensagem, para conseguir, então, galgar os eixos da evolução. É preciso demonstrar as marcas. A prática com Cristo, como ela está junto com a gente. Estou mais pacífico com o próximo? Estou mais harmonizado com minha família? Já estou reconhecendo aquilo que eu preciso realizar? Estou me esforçando para me libertar dos vícios? Porque se não foi assim, qual é o objetivo dessa mensagem? A mensagem nos diz, raiou a luz. No sentido figurado, a gente sabe. Diante da tempestade, o sol vem devagar, abrindo o dia para o recomeço, renovando a nossa esperança, abrindo os portais para que a gente consiga, mais nos minutos e nas horas, aproveitar. E aí que está a grande questão. É preciso que a gente, então, compreenda a mensagem sublimada de Jesus, que não é uma mensagem externa, mas sim que a gente se afeiçoe num grande compromisso de sublimar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e vibre por dentro com a paixão dessa mensagem desses homens que fizeram por nós. Nós precisamos agora dar um pouco e retribuir com muitos que nós recebemos. Então a gente precisa debater sobre isso. Hein, Thiago? Uhum. Achei interessante você fazer esse contexto histórico, né? Porque é o que você estava comentando. A gente necessita, desde aquela época, de luz, né? E quando Cristo veio, não veio para derrogar as leis que estavam lá, e tudo a seu tempo foram sendo feitos para que as pessoas pudessem ir se modificando.
É interessante essa passagem que está da passagem de Jesus na Galiléia, que vai do Mateus 4, do 12 a 17, né? Todo aquele contexto ali que envolvia aquelas cidades, né, ao redor ali, como se fosse uma grande metrópole, envolvidas em vícios e em várias situações adversas, né? E aí foi o que o profeta Isaías falou, né, no 9:4, né? Que as pessoas acreditavam muito naquela época nas profecias, diante da dificuldade que muitos vivenciavam, né? Isaías prometeu que Deus enviaria a luz, né? Deus enviaria a luz. E a luz, né, nós sabemos que foi o Cristo. Que foi o Cristo. Então, é interessante a gente fazer esse contexto aí, interessante. E há de se convir de que os profetas, inclusive Isaías, que abriu, né, uma série de referências para que se confirmasse a mensagem do Messias. Não é? Então, a gente vê os textos históricos convergindo para essa verdade. Não é? Então, você vê, nós estamos muito enraizados na lei mosaica. Então, vejamos, Jesus Cristo, ele reafirma o ensino e potencializa o ensino. Então ele diz: aprendeis o que foi dito com os antigos, amai o vosso próximo, perdoai os inimigos. E aí ele agrega, né? Porém eu vos digo, amai o vosso próximo, perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Fazer o bem àqueles que te fazem o mal. Então é uma nova revolução de ensino que a ciência hoje ela vai confirmando que isso é benéfico. Se você recebe o mal e você faz o bem, o prisioneiro é aquele que faz o mal. Mas se você se vincula ao mal com o mal que você recebeu, o seu corpo ele responde. Diabetes, ansiedade, pressão alta, asma, e por aí vai, o corpo reclama. Se você não conseguiu compreender as leis do universo e acha que sua vida é um fardo, você vai ter problema nos ossos, no corpo, peso. Então, o que é a mensagem de Jesus? Há 2000 anos vem nos dizer, ela se confirma e vai se confirmando ao longo do tempo. Então, daqui para frente, aquele que não tiver a sua fé reforçada não vai conseguir viver. As coisas estão muito rápidas. O vírus sai da China e chega aqui em instantes. Isso nos prova o seguinte: claramente, é óbvio que nós estamos dando um olhar à doença que está muito mais próxima da nossa realidade, mas nos diz que todos nós fazemos parte do universo integrado. Não há como hoje a gente dizer que esse problema não é meu. O problema é nosso. A solução é nossa. Se alguém passa fome na rua, o problema é nosso. A violência também, o problema é nosso, porque a violência ela reflete a violência no lar. A classe política revela como nós somos individualmente. O Brasil reflete quem nós somos. A soma disso, com os débitos do passado e com as oportunidades que nós temos no futuro. E o grande objetivo é o que nós estamos fazendo dessa mensagem. Ou seja, uma mensagem que para 12 pescadores que não faziam parte de uma religião aparente, convencional, que não tinham templo, que saíram a pescar almas e perdura há mais de 2.000 anos, o que nós estamos esperando para vivenciar essa mensagem? Aonde estão os cristãos ativos? Como nós estamos aplicando tudo isso aí? E vemos isso aí, ó. O Emmanuel ele vai pontuar que é preciso, então, que a gente trabalhe a nossa sombra. A mensagem ela ganha um contexto individual. Ou seja, nós somos atraídos, como aqueles pescadores. Qual era o problema de Simão Pedro? Testemunho da fé operante. Testemunho da verdade. Tremeu na base.
quando degola Jesus Cristo. Qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso desafio? Vemos no caso de Judas, que foi enganado querendo uma reformulação através da violência e descambou pelo suicídio. Nós vemos os discípulos naquele momento de testemunho, ou seja, cada um tem a sua dificuldade. E depois da transformação, todos eles depois tiveram um testemunho árduo e deram conta da mensagem. E aí nós vemos João como a reencarnação de Francisco de Assis, nós vemos Judas depois como Joana d'Arc, nós vemos Paulo como Martim Lutero. Olha a transição e a viagem disso. Construindo as bases da verdade incomensurável que vem do alto. A verdade ela está ali, o amor ele está aí. Nós precisamos então sintonizar. Então será preciso uma disciplina a mais. Será preciso um comprometimento com a mensagem independente de tempo. Nós estamos aqui, as casas espíritas estão fechadas. É preciso que demos conta individualmente daquilo que nós precisamos fazer. Então, vemos, Emmanuel nos fala de raiar a luz, é para que iluminemos o nosso inconsciente, para que nos libertemos dos vícios, para que possamos contribuir com a luz do mundo que é o Cristo. Nós somos cooperadores. Então é preciso se unir com os outros amigos, é preciso levar a mensagem, é preciso dar testemunho, levantar os caídos, difundir a simpatia e viver no mundo. Tirar esses estereótipos de secura do coração, de azedume, de mão pesada e se difundir na paz. Se deixar eu vou falando, né? Para mim tá bom, assim, o estudo tá valendo muita pena, porque nos faz refletir, pegando o passado daquele da situação que eles vivenciavam e hoje eu considero até uma certa escuridão pela ignorância de algum de falta de conhecimento mesmo desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? E aí nós assim, eu falo do papel nosso enquanto estudantes da doutrina de divulgar uma luz, que nós estamos divulgando de certa forma uma luz de esperança, de amor, né, de apoio àqueles. Por isso que é interessante quando você falou da questão do Emmanuel de colocar os textos bíblicos, porque nós não estamos tem pessoas que acompanham nossos ensinamentos que são de outras denominações que gostam do texto bíblico. Também. Gostam do texto bíblico para a sua base. Então, para mim está sendo maravilhoso, porque de eu voltar e ter estudar não só nossos livros espíritas, de eu pegar a Bíblia e ver todo o contexto bíblico. É maravilhoso quando você olha sobre essa ótica. E os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, eles também têm os seus problemas. Exatamente. Vários que eu converso, às vezes você vai na igreja, é muito louvor e pouco conteúdo bíblico. Nós vamos para a casa espírita, por exemplo, é poucos grupos de estudo. Uai, a gente está vivendo, estou falando até os mineiros, né? Uai, nós estamos vivendo a época de pandemia e esses dias o Castellani fez uma palestra que ele resgatou uns estudos de Kardec numa época de pandemia. E se registrou que aqueles que eram espíritas, que trabalharam o seu medo, que tinham mais fé, não foram infectados. Você pega um livro de Leon Denis, por exemplo, O Problema do Seu Destino da Dor, e nos fala de infecção. Como é que a doença chega até você? É óbvio que nós não estamos querendo dizer aqui que as pessoas que desencarnaram, que infectaram, elas estão com pouca fé. Não é isso. Ninguém pode julgar nada. Mas nós podemos dizer que, diante da mídia, diante do problema da política, nós nos fragilizamos. Porque ao longo desse tempo, nós mascaramos o ensino. Por que nós tememos o amanhã, então? Por que nós tememos a pandemia? Verdade. Então é porque a fé
ela não está muito bem sedimentada. Nós estamos falando para fazer loucura, não. Não é isso. Nós estamos querendo dizer para avaliar como nós estamos sentimentalmente. Como é que nós podemos temer a morte, se ela não existe? Como é que nós podemos ter medo de sair de casa para cumprir os nossos compromissos? Como Jesus estaria nesta época? Mas aí as pessoas vão usar alguns outros contextos. É problema delas. A realidade ela é clara. Como é que estaria um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes? Pavorosos, enclausurados, com pensamentos de pessimismo, de medo, de receio acerca do futuro. Mas o cristão nos diz, no cristianismo redivivo antigo, que a mensagem ela é de bom ânimo. Porque ele é o salvador do mundo. E se ele deu o testemunho da verdade e aparece para nós no terceiro dia, comprovando que não há morte, e sim uma mudança física de existência. Então, por que nós tememos? É porque existe algo importante. Ninguém pode fazer aquilo que cabe você a fazer, nem Jesus o faz. Jesus ele nos dá a mensagem. Quando nós vemos o cego de Jericó indo até Jesus Cristo, ele permitiu ser, então, lavado. Quando nós vemos a mulher hemorroíça, ela permitiu ser tocada. Se a porta está fechada, o universo não responde. É preciso que a gente abra a porta, se fortaleça, permita que a mensagem ela adentre dentro de você, e isso só dá em algum aspecto. Muita dedicação, disciplina com estudo e uma reforma moral austera. Ora, por que eu estou sentindo esse pensamento? Por que eu estou reagindo assim? Eu sou protestante, sou espírita, por que eu estou azedo? Por que eu estou difundindo medo? Por que eu estou difundindo pessimismo? Por que eu estou enclausurado dentro de casa? Receoso de viver? Porque eu estava na rua e a mente também estava assim. Então o problema não está lá fora, o problema não está na pandemia. Embora a gente saiba que haja problemas que são fatores consoantes a essa realidade. Mas nós precisamos, então, nos revigorar na fé. E é isso, só você pode fazer por você mesmo. E é esse ponto que Emmanuel vai tocando para a gente. Olha, que ele vai nos dizer de objetivo. Essa imagem fornece uma ideia geral de interpretação de planos em todos os centros da vida humana. Há um plano sendo executado. Esse plano não parou com o contexto econômico. Esse plano não parou com o problema da doença no mundo. Esse plano está sendo executado. Como se alguém traz uma planta e oferece ao engenheiro. Você vai construir a obra? O engenheiro pode aceitar ou não. E ela vai para outras mãos. O que nós vimos na Europa recentemente? Nós não vimos aquele fulgor, aquele vigor com a religião. Se perdeu. O que nós vemos no Brasil hoje? Uma aliança entre as religiões. Nós vemos a difusão da espiritualidade. Nós vemos essa busca, somos povos propícios a questões espirituais. Mas nós precisamos ir mais além. Nós precisamos vibrar. Quando nós entramos dentro de uma casa espírita, ou que nós estamos num estudo simples, quando nós vamos à igreja, seja ela a igreja fechada do protestantismo ou o catolicismo, os nossos olhos precisam vibrar. Porque é a mensagem deste homem. Ou então nós não acreditamos no homem. Não é uma simples mensagem, é um plano universal. Minuciosamente. Vejamos, só para a gente refletir, olha o trabalho de Emmanuel. Junta as obras, junta 5 obras. Pega Vinho de Luz, Fonte Viva, etc. Tenta ali você conseguir em amplitude sentir tudo aquilo. A gente não dá conta. Agora imagine Chico harmonizar isso na mente. Materializar aquilo.
e catalogar, a FEB catalogar e trazer esse material para a gente. Só de Chico são 520 obras. Já foi atualizado agora recentemente. De todas as áreas. Então nós temos um plano a ser executado. Nós precisamos abrir, refletir, aprimorar dentro da gente e ir ao mundo, dando testemunho daquilo que nós estamos procurando, que é essa felicidade plena, que é essa paz interior que nós não temos, é uma conquista. Todos esses objetivos aí que está descrito no livro, nessa mensagem, é para que a gente consiga então ter uma harmonia, para que a gente consiga ter esperança, para que a gente consiga ter paciência, tranquilidade, calma, serenidade. Porque a gente teve tempo, ainda temos ainda. Imaginemos se tivesse feito esse trabalho como deveríamos, como nós estaríamos à frente da pandemia? Muito melhor. Então é preciso aguardar outras crises? Vivemos que nós demos conta. Percebendo a magnitude deste homem, independente do rótulo religioso. Para que a gente, então, vá à frente, construindo união, fraternidade, solidariedade, unindo essa verdade para construir uma sociedade melhor. Porque se eu estou na doutrina espírita, ou no protestantismo, ou no catolicismo, ou no espiritualismo, minha vida não melhora, eu não consigo agregar uma conversa com o meu vizinho, porque o objetivo da mensagem é essa. O objetivo da mensagem de Emmanuel é resgatar a essência da mensagem. Ora, Paulo foi a pedra angular da reforma. Se a gente pegar os atos de Paulo, Paulo ia para as igrejas para então desconstruir essa ideia do rótulo exterior, dos ritos. Todos eles pegam o ato de Pedro, de Tiago, de Paulo. O quê? Era voltar para dentro. Não, para você chegar ao reino dos céus não precisa de circuncisão. Olha, que era um ato da época antiga. Ou seja, Moisés praticava a circuncisão nos homens com o objetivo, então, de atender uma lei moral. Só que ele não sabia que a parte científica poderia, então, produzir saúde. Ele estava com razão. Mas aquilo ali era vinculado a um rótulo religioso. Então você vê, só pegar lá. Os nossos irmãos protestantes sabem isso de cima para baixo. Paulo vai dizer lá, não é necessário para chegar. Pedro também vai discutir, eles são expulsos do templo. A pedrada. Aí essas mensagens, elas reportam a gente aí lá na base. Porque aí quando faz uma citação de Paulo, isso é Emmanuel, eu vou lá, o que Paulo estava vivendo na época? Olha, ele estava quebrando os rótulos externos. Porque Moisés, por exemplo, falou que era preciso a circuncisão. Paulo falou que pode fazer a circuncisão, mas não pode fazer a circuncisão com a ideia de estar no reino dos céus, porque isso não adianta. Você tem que ter amor, você tem que ter perdão, você tem que ter esperança no coração, você tem que ter fraternidade. E aí acontece o quê? Eles são expulsos, chutados, apedrejados, saem correndo e demoram 2 dias depois para voltar ao mesmo texto. Olha, nós estamos falando de circuncisão. A mensagem aqui, ela volta o quê? Para dentro. Nossa dificuldade de perdoar. A nossa dificuldade por aqueles que estão relegados à sociedade. Olha, todas as vezes que a gente passou um ano aí com tudo normalizado, indo com os moradores de rua servir com pão, etc., a gente não consegue dormir direito pensando como é que esse povo está alimentando e a gente não pode sair. Estão sofrendo. Então são coisas que a mensagem ela nos reporta para essa realidade. Ou seja, é preciso desconstruir a ideia de uma igreja grande, né, de uma casa espírita grande, cheia de recursos tecnológicos. Hoje precisa ter. Não é mais em essência. Porque o que adianta se você não aglutina? Se você não tem prazer da convivência? Olha como Chico se organizava embaixo de um abacateiro.
O Evangelho de Chico Xavier segundo aquelas histórias do abacateiro. Situações memoráveis de um resgate do que é ser um cristão de verdade. Então, o que nós precisamos é voltar para essa base. O que é o que o Senhor nos pede? É iluminar, trazer luz, para que a gente possa ir à frente. Qual que vai ser a ponte? O Espiritismo é a ponte? É. A Igreja Católica é a ponte? É. O protestantismo é a ponte? É. O espiritualismo também é. Mas aí a gente precisa fazer o quê? O que eu estou levando essa ponte? Para os outros passarem? Ou fechando as portas para que o outro não passe? Quem está com Jesus sempre tem algo a dar. Então, o que nós temos a oferecer? Se não temos ainda nada a oferecer, construamos para oferecer. Não é? Então, esse que é o objetivo do Emmanuel, para que, então, a gente chegue a essas pessoas que não têm nenhuma oportunidade. Você imagine. Quando nós olhamos a mulher adúltera, a lei mosaica, ela dava o quê? Apedreje. Esse é o contexto de Jesus Cristo, ou seja, era preciso uma lei para regulamentar a sociedade da época. Agora é preciso também uma lei que reformule essa sociedade e que abre para uma esperança para aquele que cai, para aquele que comete crime. E vale se lembrar que essa pergunta sobre os crimes é feita em Emmanuel. Qual a sua definição de criminoso? E aí Emmanuel vai responder: qualquer um de nós descoberto. Todos nós somos criminosos de alguma forma. Mas é preciso que a mensagem ela abra essa oportunidade de crescimento. Então a gente precisa dar a mão para chegar àquele último nível lá embaixo. Ou seja, para aqueles que estavam sedentos de esperança, a mensagem ela abre para ir caminhar. Para aquele que a lei ela condenava e que ali era pro resto da vida, não tem mais jeito, a mensagem cristã ela resgata. E aí a gente precisa estar do lado dessa mensagem. Porque no nosso inconsciente a gente está mais próximo do quê? Da lei mosaica. Então é preciso levantar o caído, fortalecer o fraco, levar justiça àqueles que receberam a injustiça. E todos nós estamos inseridos nisso. Se queremos nos dizer que somos cristãos. Muito bom. Nossa, Tiago, muito obrigado pela mensagem da manhã. Não sei aos outros, mas eu estou bastante emocionado com tudo que eu ouvi, tá? Estou me sentindo a pessoa mais privilegiada do mundo, porque é como se você estivesse aqui na minha casa batendo um papo, né? Só entre a gente. Então, eu fico honrada até que você tenha aceito o convite. Mais uma vez, você vem trazendo essas emoções ao meu coração. E que Jesus possa nos fortalecer e que possamos ter outros encontros. Sim. Tá? Você... Aqui apareceu uma janelinha dizendo do tempo, né? Eu não sei se conseguiu... Não, apareceu dizendo que foi atualizado e está liberado. E para você ver que é tão importante isso, que esses dias eu estava com um amigo meu protestante, Marcos, a gente falando sobre como a gente consegue estudar essas parábolas de Paulo, de Jesus e as cartas de Paulo, para a gente se transformar intimamente. E aí ele fazendo a contemplação, fazendo a análise, a gente colocando junto com a doutrina espírita para ver como é que a gente consegue chegar nesse caminho mais fácil. E aí, recentemente, a gente estava com esse grupo de estudo que a gente divulga, igual como vocês divulgam também, e aí ele estava, olha só, ele estava no meio do caminho e viu a mensagem lá do Zoom, né, para conectar, para fazer o estudo. Ele se conectou. Ele estava com um primo na UTI, estava completamente desgastado. E aí a gente pede para ele assim, quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar o estudo? Aí ele levantou a mão, eu. E foi uma das mais lindas preces que a gente ouviu ao longo desse tempo. Então é essa conexão que nós precisamos fazer. O que é dogma, mas em essência
É uma só. E ali, renovando todo mundo, para que dando as mãos, a gente se erga. E a gente se reerguendo, reerga os outros. E outros reerguendo, a gente levanta a nossa nação. Que é esse o objetivo. Eu E aí, esqueci. Guzmão, quer falar alguma coisa? Antes Hoje do você está Guzmão, tão caladinho. antes do Guzmão falar, só eu esqueci de falar, a mensagem lida é do Anuário Espírita, dessa Sim. publicação de 1999. Essa Anuário Espírita, para quem não sabe, foi criada em 1963, sugerida por Chico, né? Para botar as mensagens espírita lá, e tem muita mensagem de Emmanuel. Essa é uma delas. Raiou a Luz é do Anuário Espírita. Fantástica, né? Pois é, Tiago, a sua fala aí foi interessante, muito boa, né? E nós podemos agora voltar no tempo, há 2000 anos, né? E ver se realmente há 2000 anos estivéssemos vivendo o Evangelho do jeito que essa luz maravilhosa nos propôs, o que seria do nosso planeta Terra, né? Ficamos aí, como o povo de Israel lá no deserto, praticamente caminhando em círculo, né? Verdade. Nós deveríamos caminhar para frente, olhando para o alvo, né? Que é Jesus, né? E olhando para essa luz, né? Mas, infelizmente, né? Os atrativos da Terra, né? Do mundo material, nos cegam e nos tapam os ouvidos, e aí ficamos nessa dificuldade. Há 2000 anos poderíamos estar no verdadeiro céu, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Mesmo que tenhamos que passar 40 anos nesse deserto. Muito obrigado aí, Tiago. Aí, ó. Isso aqui é esperança para o mundo, né? Isso Aí, aí. ó. Mais um guerreiro, nasceu no meio da pandemia. Como é que explica isso? Muito fofo. Não é? Graças Então, a Deus. é a nova Você, geração que vem. É você isso botou aí. pandemia de vírus, o que foi? Qual o nome? A gente queria dar o nome a ele de Pedro. Só que aí, como eu já sou meio assim, perturbado, já fiz trocadilho, né? Pedro Pedrada. Aí a esposa não gostou. Aí a gente foi e colocou Murilo. Aí eu fui pesquisar depois, aí é Muralha. Então deu tudo do mesmo. Que Deus abençoe. Ai, muito fofo. Que bom, É gente. muito gostoso, né? Essa frase. Que bom, gente. É uma maravilha, né? O estudo, né? Eu confesso que as obras de Emmanuel eu passei a utilizar nas minhas palestras, porque cada obra dele dá para fazer uma palestra. Eu convidado recente para fazer uma palestra em cima da hora. Eu peguei uma leitura, uma mensagem de Emmanuel e fiz a palestra na Casa Espírita que me convidou. E desde então eu tenho todas as manhãs estudado, porque quando eu acordo cedo, eu sento, vou ver uma mensagem e estudo sobre ela pela manhã, né? Então, quando nós começamos a fazer esse estudo, melhorou mais ainda, Sim. aguçou mais ainda a minha vontade de pegar todas as obras de Emmanuel e ir estudando, né? E aí você vai fazendo os links, né? Vai abrindo para os outros autores, vai fazendo uma conexão e você vê que tudo se completa. Exatamente, exatamente. Mas assim, nós estamos indo para o final, né? Pena, Sim. porque tem um tempo, né? A gente tem o tempo. Mas desde já, eu quero agradecer, né, a presença do Tiago e de todos, né, para a gente poder continuar esses estudos, que eu acho que, para mim, tem sido bom. As pessoas que estão assistindo depois da exposição estão dando retorno, que estão gostando muito, né? Nós queríamos colocar mais pessoas, mas fica muito difícil você fazer é, uma, um estudo desse com muitas pessoas para você gravar, porque a vontade que todos nós temos de falar ela é imensa. Cada convidado a gente quer ficar conversando, mas como o tempo, o vídeo não pode ser também muito longo para postagem, então a gente reduz. Mas agradecer, o Thiago, mais uma vez aí. Posso fazer uma consideração final? Pode sim, claro. Tá. Então, a gente gostaria assim, de colocar uma reflexão para nós espiritistas, católicos e protestantes principalmente. A missão do Brasil é de grande responsabilidade.
A gente precisa assumir claramente a nossa postura como cristãos, não os cristãos dos templos e das casas espíritas, mas o Senhor de verdade. Aquele que suspira na gente a inspiração, para que a gente vá de encontro ao outro, aquele que sofre, para que a gente crie uma base de união, seja no nosso templo onde a gente vive, seja na igreja, a igreja onde a gente contempla, para que a gente abra o nosso coração para acolher as pessoas que sofrem, não se percam em tantas discussões como a gente já fez ao longo do tempo, de textos sagrados, né, de teorias, mas que a gente traga realmente a essa essência do sentimento, mas que a gente busque com fervor, com objetivo, para que o Cristo, enfim, consiga encontrar na gente essa roupa, essa carne, como já dizia Paulo, para que ele consiga viver na gente, que esse era o objetivo de Paulo. Já não sou eu Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né, Beato? Isso aí. Para que então essa mensagem ela ganhe raios de luz, porque os sôfregos estão aí, os famintos também, os aflitos também. E Kardec faz essa pergunta: como se reconhece uma sociedade verdadeiramente cristã? Quando ela é espírita? Não. Quando ela é totalmente protestante? Não. Quando ela é totalmente católica? Não. Quando ninguém passa fome. Olha, se hoje nós temos famintos de pão, que são números na terra, existe aqueles também que estão com a fome na alma, que são muito maiores. E o Cristo veio para isso. Verdade. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Nós vamos encerrar aqui, né, a Sim. nossa gravação com a prece que Mira irá fazer, nos conduzindo aí para o término, né? Bom, continuamos com nossos pensamentos elevados, pedindo a Deus que nos auxilie nesse trabalho, fortaleça a cada colaborador, a cada participante deste grupo de estudo, e que a busca para o conhecimento continue sempre. E que possamos, ó Pai, retornar em breve com mais uma aula, para que assim tenhamos a força necessária para dissipar as trevas que ainda há dentro de nós. Que Jesus esteja em nossos corações e que possamos nós estar com Jesus também, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.